a sua mãe falou isso. Então, você imagine sua mãe na sua frente agora, feche seus olhos e diga para ela: obrigado, mãe, por você ter me dado a vida. Obrigado por você ter me oferecido o conhecimento que você tem. Mas agora é comigo. Agora eu vou tomar as minhas decisões. Eu sei que a senhora me deu o que a senhora sabe. Mas agora eu já sei mais. Eu não sou melhor do que você. Eu sou pequena perto de você porque você me deu a vida. Uhum. Então eu agradeço a vida que você me deu, eu tomo essa vida e vou fazer diferente de você, mãe. Eu peço a sua permissão e a sua bênção. E nessa hora você abaixa a sua cabeça com os olhos fechados, imagina sua mãe, imagina você humildemente ali, rendida ao amor que ela lhe deu. E o maior amor que ela lhe deu foi a vida. Ela disse sim para você estar aqui. Se ela não tivesse dito, você não poderia ter nascido. E ela te criou para você chegar até onde você chegou com tudo que ela tinha. E o que ela tinha para oferecer era aquilo, ela não tinha mais. Uhum. Se eu chegar para você hoje, mas como é que ela não tinha? Não tem como dar. É a mesma coisa. Eu vou chegar para Fabiola agora e falar assim: Fabiola, você é minha mãe e eu quero 10 milhões de reais. Você vai me dar? Uhum. Vai? Não, Por quê? eu não tenho. Pronto, a mesma coisa. A pessoa não tem. Não é só dinheiro. Às vezes as pessoas não têm como dar aquilo que ela não recebeu. Uhum. Não, ela tem potencial. Todos nós temos potencial para fazer o máximo. Mas esse potencial tem que ser desenvolvido e tem que ser acessado. Se você não acessar, você não vai conseguir. E a partir daquele dia, hoje ela tem o espaço dela ali no mercado municipal. Tá vendo aí? Mudou completamente a vida dela. Tá casada, tá bem, tá feliz, viaja. Ou seja, ela estava vivendo uma vida limitada porque a mãe viveu ali. Então ela se tornou leal, uma lealdade cega ao sistema da mãe. Quando ela se libertou dessa lealdade, mas de maneira respeitosa, porque muita gente às vezes, minha mãe fez isso para mim, eu também não quero falar mais com ela. Não, não é por aí. Uhum. Mesmo se sua mãe, e aí também vou falar das questões do narcisismo, você pode ter um pai e uma mãe narcisista. Mas da mesma forma, você pode tomar a sua vida, a vida que eles lhe deram com respeito e deixar um narcisismo com eles. Assim, eu te devolvo aquilo que não é meu. Meu pai, minha Uhum. mãe, eu estou devolvendo para vocês esse narcisismo. Eu não vou levar isso à frente. É por isso que é tão importante a gente entender os nossos ancestrais, essas intervenções sistêmicas, Isso, para saber o que está acontecendo com a gente hoje, porque até acho que o subconsciente ele guarda todas essas memórias, né, que você falou, isso. e que às vezes nos impedem de crescer, de progredir. Existem algumas pessoas que pensam assim, e se meu pai foi um abusador? De qualquer forma, foi ele quem lhe deu a vida. Você devolve o abuso para ele, vai se cuidar, vá a um psicólogo, vá separar isso, vai trabalhar esse trauma, Uhum. mas você agradece a vida. Porque se você não. Imagina você, eu recebo a vida do meu pai e da minha mãe. Minha mãe foi 50% responsável pela minha vida e meu pai 50%. Eu não aceito o meu pai, eu não aceito a minha mãe, eu não estou dizendo que você tem que aceitar que ele continue te abusando, Sim. tá? Uhum. Mas você aceita a vida. Se você não aceita, a tua vida também Não vai para não vai para frente. frente. Uhum. Então, aqui ninguém está pedindo para você conviver com o abusador. Você pode não conviver mais, mas você liberta aqui dentro. Uhum. E aí nós estamos falando sobre perdão, né? Perdão. Quando eu chegar para Fabíola e falar assim, Fabíola, você pede perdão para mim, eu te perdoo. Você não é meio arrogante eu dizer que eu te perdoo como se eu fosse maior que você e que eu não pudesse? Uhum. Então, essa questão do perdão nós temos que reavaliar. Esse perdão que a gente tem que ter não é o perdão, mas é compreender a limitação do outro e dizer: eu entendo O que você porque agia você assim. agia assim, então agora eu me liberto, Uhum. mas eu perdoo, me coloca numa posição muito superior. Uhum.
Então, quando alguém vem, alguém que fez alguma coisa, Maricela, você me perdoa, você não tem nada para perdoar. Perdão é com Deus. Ele é Entendi. soberano, né? O Criador. Mas eu, uma simples mortal, eu posso compreender que você estava sob efeito do que você, de como você é. E às vezes a pessoa nem vai vir te pedir perdão. Uhum. Né? Ela não vem É lhe pedir desculpa, nem perdão, nem nada. Mas se você compreende, quem se liberta é você. Mesmo que verdade. você nunca mais encontre a pessoa. Porque você liberta, você olha para aquela paciente, você olha, é um novo olhar. É mais ou menos aquilo que se diz assim, que a pessoa ela vai oferecer aquilo que ela tem com Sim, base no conhecimento que ela adquiriu, que não exatamente. necessariamente precisa ser igual ao meu. Então, Não. o fato de eu dizer, eu perdoo você, não tenho mágoa de você, mas eu vou seguir a minha vida agora. Eu desejo que você Sim. seja muito feliz. Você devolve, olha, se foi algo que a pessoa colocou, uma dor muito profunda, como o caso, por exemplo, desse pai abusador, fala assim, eu devolvo o abuso que o senhor fez e eu não vou carregar isso para frente. Eu não Uhum, quero que isso se repita lá na frente. E aí a gente pode falar até em maldição. uhum, Veja, é entendi. bíblico. 4 gerações, quando começa uma maldição pesada, às vezes Nossa. 4, 5 gerações aquilo se repete. Uhum, Então, é importante que a gente olhe para isso. E quando você faz essa devolução, é como aquele saco, né? hum, Com aquele lixo. A mãe, eu tenho um caso, por exemplo, de mulheres que foram abusadas na infância e se calaram. uhum, E aí a filha veio a descobrir que a filha, veja bem, já é outra geração. uhum. A avó foi abusada, essa avó teve essa filha e essa filha teve outra filha que foi abusada. E aí essa filha descobre que a filha é abusada Uhum. e vai recorrer aos trâmites legais para que esse abusador seja preso. A avó tenta barrar a filha, porque assim, mas isso sempre aconteceu, filha. Na nossa família sempre foi assim. Uhum. O tio, não sei o quê, eu também fui abusada, como se aquilo fosse algo natural. Normal, é. Isso é ruim porque vai ficar mal para a família. Olha, ele é um bom pai, ele paga as contas. Uhum. Pense, veja o que gera. Então, quando nós abrimos a nossa consciência, nós podemos devolver. Aí você devolve todo esse peso que é emocional, é traumático. Por isso que eu falo, não pode deixar de buscar o psicólogo, não pode. A constelação ou a intervenção sistêmica, ela não invalida a psicologia de jeito nenhum. Se O complementa. Eles se complementam, gente. Tanto é que tem muitos psicólogos que usam isso hoje, né? Uhum. A questão é que, como se popularizou, muita gente se forma em uma semana e já acha que é profissional, né? Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com esse profissional que vai lhe atender. Esse artigo, só para citar, gente, o fato da Maricela estar aqui hoje no podcast é justamente um artigo que ela fez maravilhoso sobre essa questão sistêmica e foi o Pó das Estrelas, É né? Pó das Pó Estrelas, das é. Estrelas, É. esse é um Conexão entre o artigo. cosmos e a é, vida e os sistemas familiares. Pois Pó é, das esse Estrelas. artigo ela escreveu para uma revista digital, que por sinal eu adorei o material. Então, olha, vocês podem acessar, né, Uhum. HR Magazine. Eu já escrevo há mais de um ano, há um ano e meio, quase dois Eu anos achei já. lindo o E projeto. todas as minhas matérias, assim, tem momentos que eu escrevo mais poesia, né? Uhum, E falando, né, em poesia e falando sobre essa conexão aqui, eu também, a minha vida, ela foi recheada de muitas experiências. Essa experiência eu deixo para contar numa próxima vez, mas eu vou lhe contar o resultado. Eu acabei fazendo um videoclipe. uhum. É videoclipe, né, que a gente Sim, chama. Até eu já sou muito antiga, então de repente eu um coloco. vídeo, um vídeo. Foi baseado nessa história. Uhum, Durante um período da minha vida, eu atendi pessoas que estavam no final da vida e acompanhei elas até o momento da morte, até o uhum, momento que elas se despediram. Foram momentos de muito aprendizado,
E eu tinha que ter muita força, É. né? Acho que às vezes a gente acaba se apegando, É. né? E eu passei por uma experiência parecida, Maristela. Eu fiz assessoria para um hospital oncológico aqui Uhum, em Maceió. E 2 ou 3 vezes por semana eu visitava os uhum, pacientes para saber o que, que eles estavam achando, para o jornal que eu colocava no corredor do hospital, uhum. né? É o tipo de tratamento que ela estava fazendo. E eu acabava conversando e escutando histórias. Sim, E mesmo sem querer, eu acabava me apegando àquelas pessoas. E vai, não vai, eu chegava para ir naquele determinado a quarto, naquele pessoa. leito. Quando eu chegava lá, a pessoa não estava. Aquilo me batia um desespero, porque eu chegava para a enfermeira, eu digo, fulano de tal, tá na químio, tá na rádio? Ela disse, não, Fabiola, infelizmente ele faleceu ou ontem ou semana passada, e aquilo me matava aos pouquinhos por dentro. Uhum. Mas aquilo também começou a me ensinar que os instantes são importantes. Sim, eu agora. O instante que você tá com aquela pessoa é como se fosse único, né? E Sim. aquilo foi criando em mim, tipo, não vou dizer uma carapuça, não, mas uma certa resistência e um entendimento, É, não é a né? resistência, é entendimento, como você falou. A gente só tem esse momento presente o tempo É. todo. Quando, inclusive, para atendimento, eu exerci a presença. Não tinha como, e não tem como um profissional ele atender sem a presença, porque ele vai Uhum, usar a teoria, mas ele não vai usar o principal, que é toda a energia que está em volta daquele atendimento. uhum, Então, essa presença, ela é estar presente. Quando eu falei de servir, é sim, o servir é o que nos faz vir a ser o melhor que nós pudermos ser. Nós podemos ser bons, mas nós podemos ser excelentes também. Você uhum. quem escolhe. É. Mas isso só se você tiver a mente aberta e humildade o suficiente para olhar para todas as situações, porque a humildade faz com que você aceite, com uma história que eu contei agora há pouco sobre o. Não aqui, nós Uhum, estávamos conversando antes sobre Gandhi, que ele recebeu porque ele era muito rechaçado pelos britânicos e deram a ele uma cesta de frutas podres. E ele tinha as pessoas que o seguiam, porque ele foi um grande líder, né? uhum, E ele tirou todas aquelas frutas, limpou, deixou tudo limpo, comprou frutas novas e devolveu. E ele agradeceu quando ele recebeu, mesmo sendo fruta podre. uhum, Ele não ficou com raiva, ele simplesmente limpou e depois ele devolveu a mesma cesta limpa, cheia de frutas. Aí uma das pessoas que o seguia perguntar por que, que o senhor fez isso? Assim, olha, porque cada um dá o que tem. Eu, infelizmente, eu não posso responder por ele, mas eu respondo por mim. uhum, Então é isso que nós devemos fazer. Muitas vezes, até você, um outro fator dentro do sistema, Fabiola. Vamos supor que você é minha irmã e você quer me ajudar. Mas se eu não quiser a sua ajuda, uhum, se eu não quero receber sua ajuda porque eu me acho melhor que você, o que, que vai acontecer? Eu mesmo fazendo errado, você vendo que eu estou indo para um local, um lugar que vai me prejudicar e você vendo e você quer me avisar e eu não aceito. E ainda digo que você é um obstáculo na minha vida, porque você fica me chamando a atenção, você está me mostrando que eu tenho que fazer outras coisas, mas eu gosto de ser assim. uhum. Isso acontece muito, não só entre irmãos, como no relacionamento, É. É uma entre homem e escolha da mulher. pessoa querer ser ajudado ou não, querer abrir a mente ou não. E hoje a gente consegue entender por esses estudos, né, inclusive que você faz, que a gente só melhora quando a gente aceita e quando a gente abre a mente para isso, para um Isso. entendimento, né? Então, dentro da intervenção sistêmica, existe ordens da ajuda. Eu posso, vamos supor que eu recebo uma pessoa agora e ela vai lá me procurando para ver uma situação. E toda vez que a gente chega naquela, porque toda vez que as perguntas e o que é mostrado a gente chama de campo, né? Eu posso usar objetos ou não usar, ou usar apenas a sensibilidade, ou usar até o que a pessoa ela me passou, né? Uhum, E aí eu faço aquela pergunta. Bom, o seu casamento tá assim, sim. Como é que foi a sua relação com a sua mãe? Ah, maravilhosa. Com seu pai, maravilhoso. Você nunca teve problema nenhum. Então, a gente sabe que a pessoa, ela não consegue acessar.
Uhum. E enquanto ela estiver nesse movimento, é muito complicado ela ir para a solução. Porque a solução, muitas vezes, um problema, ele não é encerrado, Uhum. ele é dissolvido. Quando a gente sabe que uma pessoa cometeu um erro com a gente, em vez de resolver o problema dizendo eu te perdoo, a gente dissolve. É, deixa pra lá, Não, quer não, seguir. não, Nem não, deixa pra não, lá. não deixa para lá. Você dissolve na compreensão. Você compreende, então aquilo não te afeta mais. Aham. Porque não é seu, é do outro. Não tem como você carregar o que o outro. Como é que você é responsável pela ação do outro? Compreenda, você é responsável por não deixar aquilo te afetar mais e compreender que aquela pessoa, ela está naquele movimento. E não é só com você. Uhum. Entendi. O movimento dela é aquele porque ela ainda está na fruta podre. Uhum. Entendeu? Ela ainda está na fruta podre. Ela acha que oferecer a fruta podre para o outro ainda é bom. Aí o que que faz? Você vai aceitar porque você tem uma relação com essa pessoa, mas você não vai absorver, se joga fora. É lixo, Uhum. Verdade. é lixo. E esse Pó das Estrelas que eu escrevi, né? Eu falei que dizem que nós somos formados pelo pó das estrelas. Então, fazendo uma reflexão profunda, a gente, é claro, uma licença poética, né? A gente fala que os sistemas se revelam. Então, a Fabíola tem um sistema familiar. O que a sua avó fez interferiu na vida da tua mãe, interfere na tua. Agora, até onde você tem consciência de algo que não é funcional para você hoje, que interferiu na vida delas e que está interferindo? Quando você enxergar, sabe aquela herança? Uhum. Ah, vamos falar de herança, isso é muito importante. Minha gente, Nossa, é é um tão. assunto que eu amo. Já tem o quê? Tem uns 40, 50 minutos que a gente está conversando aqui. Mas Sim. eu queria deixar para o pessoal de casa, Uhum, Maristela, caso as pessoas se interessem pelo tema ou uhum, estejam justamente passando por questões que ela não consegue resolver, uhum. seja nos relacionamentos amorosos, na amizade, no trabalho, onde a gente pode encontrar você, onde a gente pode ser atendido por você e Uhum, que você possa auxiliar essas pessoas a despertarem uhum. para esse entendimento. Você pode me ligar para o 999739282. Certo. Eu acho que por aí você vai me encontrar com mais facilidade, que é o que eu mais vejo, né? E eu tenho, assim, uma agenda, além, né, de atender algumas pessoas, às vezes eu atendo grupo, e grupo é até melhor, porque as pessoas se veem, mas tem algumas pessoas que, Uhum. eu não quero me expor, né? Sim, Eh, então aí tem a agenda, né, que eu tenho, e é só entrar em contato comigo e a gente vê como vamos marcar um horário para conversar, para eu sempre peço para a pessoa vir para ter primeiro uma conversa sistêmica para ver realmente o que a pessoa ela pensa, porque se ela é muito fechada, ela tem que se entregar também da mesma forma que eu estou servindo a ela. entendi. Eu estou servindo ao sistema. Quando eu entro em consultório para atender uma pessoa, ali a Maristela, não estou dizendo só profissional. É a minha alma que está sendo aberta com todo o conhecimento que eu adquiri aqui e com Uhum. todo aquele que eu carrego também dos meus ancestrais. E lembrar que há sempre a possibilidade da gente buscar esse conhecimento, seja Com lá em certeza, idade e que for, né? que idade for. Por exemplo, se você, muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim, olha, eu tenho o meu problema, meu filho tem um problema, eu quero que você resolva. Não, primeiro, o problema do filho não é do filho quando ele ainda é pequeno. O problema é dos pais. Uhum. Enquanto eles não se liberam, os filhos repetem. E aí é essa compreensão, mas aí cada caso é um caso, né? Uhum. Cada história é uma história e a gente tem que ver isso com muito carinho, com muito respeito e com muito sigilo, né? Ali fica a história dela e vai depender dela os movimentos. Vamos supor que você hoje faça uma intervenção sistêmica comigo e você percebe que é um comportamento seu que está fazendo aquilo. Aí você, nossa, mas eu nem sabia que eu estava fazendo isso. Uhum. Se você não mudar esse comportamento,
Você não pode responsabilizar o terapeuta, nenhum terapeuta pode mudar a tua vida. Uhum. O terapeuta, ele amplia a tua consciência para o que precisa ser mudado, mas quem abre a porta para a mudança é você. Imagina. Ó, vai ficar aqui para a gente conversar sobre isso, e sobre a questão da herança. Sim, No próximo episódio, eu faço questão que você venha aqui, porque se tem conteúdo sobre esse assunto, é com a Maristela. Eu lembro que a gente já gravou sobre a questão dos movimentos da paz, tinha a época do Licurgo, né? E também teve a lá no força do programa. pensamento, Contra o aborto também, a gente aborto, a já gente defendeu trabalhou. muito essa Uhum. pauta. Tem muitos assuntos que eu E ainda quero sobre isso tratar com tem muito você. na parte sistêmica. Veja Uhum. que eu já fazia um trabalho sistêmico, o trabalho que eu estava. Hoje, quando eu vejo até o primeiro livro que eu escrevi, ele é sistêmico. É, É uma coisa impressionante, já estava no seu já DNA. estava no meu DNA, né. O que eu Pois é. precisava era de aflorar mais. Eu já aflorava tentando fazer uma intervenção no Aham. sistema social, que a gente vê que por causa a violência ela acontece porque ela faz parte do Uhum. sistema. Então a gente tem que desconstruir aí na questão sistêmica, é isso também, você desconstrói aquela visão que você tinha anterior para construir um novo olhar, uma nova forma de agir, de pensar porque combater torna o ser combativo mais forte. Uhum. O combate é: eu te dou um tapa, você me dá um soco, eu vou com uma arma, você vai com outra, e a gente vai aumentando. Daqui a pouco a gente está aí, como estão os países querendo as bombas atômicas e tal. Não é solução. Uhum. Nenhuma guerra, não existe nenhuma guerra boa. Pois é, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Maristela, muito obrigada mais uma Obrigado vez. E também, querida. faz um bom tempo que a gente não se via, né? Mas eu fico feliz que você tenha vindo aqui e fico muito feliz de ler o seu artigo, porque isso me interessa bastante. Quero, inclusive, depois que você me passe literatura e o que você tiver, para que eu possa continuar nessa minha jornada de autoconhecimento. Ok, passarei sim, assim como para todas as pessoas. Nós temos muitos livros de Beth Helling, agora nem todas as pessoas vão entender. Você precisa de ter um toque, É, de tem que ser entender um livro que, tipo assim, que me e inicie nessa inicie. jornada, Uhum. que eu acho que vai ser Tá. importante. E eu fico à disposição. O dia que você quiser conversar a respeito, que você tenha tempo, eu posso sentar e te explicar tudo o que você quer saber, e isso já vai ser uma ampliação de consciência. Muito obrigada, Muito um grande. beijo grande para E eu você. agradeço bastante a oportunidade e servir ao seu programa e servir a todos que nos ouviram. Tenho certeza que tocou o coração de Eu vou alguém. dividir esse episódio em duas partes, viu, gente? Porque merece. Obrigada, Maristela. Obrigada, querida. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no seu coração. Segue aí o meu canal, curte, compartilha esse conteúdo que é maravilhoso. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio do É Sério. Podcast. Até lá.